Boa tarde, pessoal. Hoje mais uma live, né? Na tentativa aqui, a conexão hoje tá nos deixando a desejar, mas a gente vai, como prometido, entregar tudo que a gente pode hoje de informação para vocês em relação à certificação da Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje eu vou estar com o Dr. Breno, a gente conseguiu se conectar há pouco e a live caiu. O Instagram às vezes prega na gente. Vamos lá. Já fiz o convite novamente, espero que agora dê certo. Agora foi. Eu recebi um pedido agora há pouco de Vitor, desculpas do Instagram. é o meu, é o meu ou o seu que está travando? Não, o Instagram que derrubou a live, não sei por quê. Mas eu tô tranquila aqui com a internet. Minha internet está até com sinal bom. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem? Não, agora eu estou, mas ainda agora caiu. Não sei por Ah, que sim. ficou, É, o travou. Instagram encerrou. Mas acho que agora a gente consegue conduzir. Pessoal, a gente hoje vai falar da importância da Lei Geral de Proteção de Dados para as organizações de saúde. E eu não poderia estar com melhor pessoa, né, com uma larga experiência aí para compartilhar conosco como as organizações estão vivenciando esse cenário, né, no qual agora tem uma lei com sanções muito bem definidas para que a lei efetivamente seja cumprida. Doutor Breno, frente ao que vocês aí na CN Saúde têm observado das organizações de saúde, como anda essa preocupação? Quanto as organizações já entenderam a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e o que ela preconiza? E como que está a movimentação dessas organizações para isso? Então, Vivian, a confederação acompanha esse tema aí ao longo. Foram 8 anos de discussão até que a lei fosse editada. Nós acompanhamos essa lei nas casas legislativas, houve muita discussão, audiências públicas, tanto na Câmara quanto no Senado. Há um medo de toda a sociedade com relação, principalmente dos empresários, com relação ao risco, né? A gente sempre escutou falar muito de vazamento de dados, seja de contas bancárias, seja de dados de telefonia, de redes sociais, e na área da saúde não era nada diferente, né? Afinal de Sim. contas, talvez não tenha uma atividade econômica que transite tantos dados, que a gente tem que passar dados por tantos lugares, inclusive dados muito sensíveis na relação com as operadoras, né, com os planos de saúde. A gente tem que encaminhar esses dados. A gente precisa encaminhar dados muito sensíveis e é importante que a gente faça fazer pesquisa clínica sem dados, sem informação do paciente. Agora a gente precisa olhar para dentro das nossas instituições e ver o quanto, ao longo desses anos, nós somos muito vulneráveis. E assim como o IBS é craque nisso, de certificar empresas na questão da segurança do paciente, da qualidade assistencial, nós precisamos, e era algo que precisava ser feito também na proteção de dados. Então, daí foi a necessidade de surgir, né? Ou seja, os países, a Europa está muito mais avançado nessa questão, tem uma lei muito mais, inclusive, Rigorosa, né? rigorosa do que a lei brasileira, né? A gente sabe Uhum. que tem essa discussão. Existia, inclusive, dentro da possibilidade da gente não editar uma lei, de não ter uma lei de proteção de dados, que a gente pudesse deixar de fazer negócios com diversos países por conta de não ter uma lei que tivesse adequado às normas desses países, principalmente da Europa, né? Então, lá atrás, foi constituído, pela nossa assessoria jurídica, um grupo de trabalho, né, mesmo antes da promulgação da lei, para que a gente pudesse fazer um manual, àquela altura, de autorregulamentação.
A gente sabia que, mesmo com a edição da lei, que teve um prazo de 180 dias para entrar em vigor, mesmo após esses 8 anos de discussão, ainda precisava constituir a autoridade nacional. Ainda, quando a autoridade nacional fosse constituída, precisaria criar-se os conselhos, né? O que muito nos honra dentro da área da saúde. A única entidade que tem representante no Conselho Nacional de Proteção de Dados é a Confederação Nacional de Saúde, através do nosso assessor jurídico, doutor Marcos Ottoni, que está lá, né, ou seja, junto com os outros conselheiros, junto com as outras autoridades, em contato com a agência, com a autoridade, para criar essas regulamentações. Né? E a Confederação lá atrás, junto com diversos players, né, a gente convidou as grandes redes, vários participaram, a Rede Dó participou, o Grupo DASA participou, o Grupo Mater Dei, não quero falhar ninguém, o SEIB, todo mundo teve várias empresas da área da saúde colaboraram para que a gente pudesse fazer um manual de autorregulamentação que pudesse ser apresentado em um momento oportuno para a autoridade e que pudesse apresentar para as empresas de saúde alguma coisa de como começar a pensar, né, na questão da proteção de dados. E para ir nessa evolução, no último dia 28, a autoridade já publicou, né, via instrução normativa, os processos sancionadores, que a princípio fala muito mais em processos de medidas preventivas, em educação. É importante que as entidades, empresariais de cada setor promovam treinamentos que possam, exatamente isso que para a gente muito nos honra, essa parceria junto com o Instituto IBS, com vocês, né, que certificam na acreditação, que aí criaram do limão uma limonada, aí, certificando aí o Covid-0, várias empresas, ou seja, tão atuantes, que atuam nesse processo educacional, de formação, de qualificação em todo o setor. Né? Onde realmente é a dor das organizações de saúde, onde a gente tenta contribuir. Exatamente. Onde está o gargalo, né, as dificuldades, e aí vocês veem. E aí nós criamos essa parceria no intuito de também criar, e até porque a lei fala sobre isso, ou seja, as empresas que demonstrarem, mesmo numa falha de proteção de dados, mas que têm criado os protocolos de segurança, que têm feito esse trabalho, elas têm, como é que se diz? As multas são menores, as sanções são muito menores, quando a gente consegue comprovar que está se cuidando. E acho que é isso que precisa começar todo mundo a falar. Ou seja, que a gente comece a falar cada vez mais da importância de começar um processo de desenvolvimento da proteção de dados nas instituições de saúde. Perfeito. E um ponto super importante é que quando o senhor mencionou sobre os prontuários eletrônicos, e sobre essa proteção de dados na Europa, a gente observou bastante isso quando representamos a metodologia de acreditação europeia pela primeira vez no Brasil. O quanto nós estávamos distantes deste cenário que a gente já alcançou, ainda que não tão rigoroso quanto na Espanha, para que nós pudéssemos representar e comercializar a metodologia, foi necessário atender as normas europeias, justamente porque aqui não tinha. E foi uma flexibilização que nós conseguimos, mas que a gente sabe que não é toda empresa que consegue. Além desse cenário, a gente também tem as sanções aí que são educativas, que estão começando, como o doutor aí comentou. Eu fiz até um levantamento agora recente. No último ano, a gente teve, ligada à LGPD, 584 decisões judiciais, né? Muitas delas envolvendo o uso e o tratamento de informações, principalmente até com investigação aí criminal, limite de acesso e uso dos dados do paciente,
também envolvendo organizações de saúde, mostra o quanto é uma realidade, né? Ainda que a gente esteja numa fase mais educativa, né? A gente teve aí a presença do Ottoni também, que trouxe esse dado, o quanto ali no núcleo, onde a lei está sendo também rediscutida o tempo inteiro, o quanto esse caráter educativo está sendo adotado, mas vai ter uma hora mesmo que a chavinha vai mudar e as sanções vão ser aplicadas com mais rigor. E o Tony contribui Não, bastante também para o manual, né, de certificação. Te diria até mais, viu? Eu acho que a gente precisa alertar a população, e aí eu, como presidente da confederação, a gente tem 91 sindicatos espalhados pelo Brasil Exato. inteiro. E aí, mesmo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tenha só, na semana passada, criado o seu processo sancionador, muito mais educativo, nós estamos vendo ainda ações judiciais, né? Requerendo, ou seja, a empresa não é porque ainda está se criando esse momento educativo, não. Já empresas estão sujeitas a ações judiciais, já. A gente tem relato de vários estados com várias ações, de grupos de associação da sociedade civil entrando com ações pedindo esclarecimento. E se você não tiver a demonstração do trabalho que vem sendo feito, e aí não tenha dúvida de que quando isso acontecer, uma certificação emitida por uma empresa como vocês, em parceria com a Confederação, vai representar, mesmo não só para a autoridade, que ainda está nesse processo educativo, mas para a justiça atenuantes. Vai dizer, olha, pode ter acontecido, mas eles estão cuidando, eles estão com os processos em desenvolvimento. Demonstração de boa-fé, né? De boa-fé, inclusive estando linkado aí a organizações com muita credibilidade. E essas multas, elas chegam até 50 milhões, elas vão desde uma advertência até uma sanção bem importante. Além do que, o paciente agora ele pode entrar com uma petição direto para a NPD. Essas petições elas estão sendo concentradas para ser objeto de avaliação, de fiscalização, né? Então, individualmente essas denúncias elas não estão sendo investigadas porque eles não têm pernas para isso, mas elas estão sendo condensadas para que elas sejam juntas investigadas numa única ação na organização. E, obviamente, a gente tem uma série de fragilidades em relação ao tratamento de dados pessoais que devem ser guardadas. Então, o volume dessas denúncias vai culminar numa fiscalização. É fato isso, né? Isso já foi divulgado agora no fim de outubro, que esse é o modus operandi da agência. Então, é essencial que a organização ela procure uma referência. A própria CN Saúde tem um material que foi muito bem construído de orientação. O próprio manual de lei geral, com base, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, é um grande manual que não foi usada só a lei, mas também as boas práticas de proteção e tratamento de dados no mundo inteiro. A gente tem referências, inclusive, internacionais, para que a gente pudesse deixar o processo da organização o mais seguro possível. E é essencial que a organização, então, ela parta desses princípios de buscar referência, buscar treinamento, para que ela possa se adequar e participar de um processo de certificação. Nós tivemos o cuidado, nessa fase em que a lei ainda está sendo discutida, que a organização ela possa ser certificada, principalmente com as ações que ela já adota hoje de proteção de dados. E isso vai desde um atendimento de 60% dos requisitos que nós descrevemos lá no manual de certificação, até 90%, onde ela
ganha o status ouro, né? Então ela vai desde o status bronze até o ouro. Então, é possível que as organizações que já estão fazendo tratamento de dados, que já estão discutindo internamente com seus comitês, com suas comissões, com a sua TI, com o seu jurídico, adaptando processos, desde quando a lei foi publicada em 2018, é possível sim que essa organização já esteja no primeiro nível de adequação. E é fácil entender com uma avaliação diagnóstica para que a organização ela possa ser reconhecida externamente pelo IBS, pela CNI Saúde, e possa divulgar aí para os seus pares, para todas as partes interessadas, para as operadoras, para os médicos, para os pacientes, de que os seus dados estão protegidos, inclusive dos colaboradores, que é um capítulo do manual de certificação em LGPD. Sem dúvida, isso vai virar, com certeza, as empresas que puderem comprovar uma certificação através de um trabalho como esse, diagnóstico, mesmo que em etapa, isso vai virar uma vantagem concorrencial. Porque as pessoas se preocupam, ou seja, é uma cultura que a gente não tinha, que a gente não discutia, a gente via aí exame do Neymar na Copa do Mundo vazado do dia para a noite, dados de pacientes famosos em WhatsApp. Mal a família está sabendo, o mundo inteiro já está sabendo do que aconteceu, ou seja, não tinha essa cultura. Mas cada dia mais vai passar as pessoas cobrando, né? Ou seja, vai ser criada a cultura e a sociedade vai cobrar que as empresas demonstrem que elas tenham capacidade de demonstrar que está protegido aquela informação, somente dados da saúde. Então, é fundamental que todos nós cuidemos. E assim, é um processo inevitável. A gente sabe o quanto o nosso país, nas certificações aí de acreditação, engatinha, né? É um processo bem mais lento do que outros locais. O que a gente precisa desmitificar, que não certificação não é um processo impossível, porque a rede hospitalar brasileira ela foi construída, infelizmente, de hospitais de pequeno e médio porte. Sim. Mas não tem a proteção de dados, circula em qualquer uma dessas instituições, e precisa ser entendido que precisa começar. Precisa ter aquele controlador, cada empresa precisa ter nomeado quem é o controlador de dados. Porque se a empresa receber um e-mail pedindo alguma informação, precisa ter uma pessoa que é responsável, que vai responder a este questionamento da sociedade, do seu cliente. E isso é um processo de governança que precisa ser estabelecido pelas empresas o quanto antes. A lei já está em vigência. Não é porque ainda não saiu nenhuma notícia no jornal das 8, 9 da noite, dizendo a empresa lucrava em tantos milhões de reais. Né? Algum primeiro escândalo, né? Que a gente não tem que começar a cuidar. Acho que é fundamental. E aí, é por isso que a gente não abandonou. A gente está lá, está nesses 8 anos, a Confederação está nesses 8 anos de luta, de acompanhamento desse processo, fomentando exatamente a questão dos treinamentos. Eu tenho, para os meus pares aí, das associações, dos sindicatos, tentado estabelecer de que é importante que a gente comece a fomentar pessoas capazes, porque depois até quero que você toque nisso. Quem se sentir já pronto para ser avaliado, hoje, quantos avaliadores precisam, dependendo do porte? Como é que esse processo se estabelece aí da certificação, Vitor? Inclusive, essa nossa primeira atuação, né, desde a divulgação, a gente observou uma demanda e interesse das organizações de saúde bem expressivo, acima do que a gente tinha como expectativa, e tivemos que abrir um curso agora de formação de avaliadores na Lei Geral de Proteção de Dados. Justamente porque o time de avaliadores é um time mais robusto, né? A gente precisa enviar especialistas que consigam navegar na assistência, que consigam navegar na área jurídica, na área de tecnologia de informação,
e é necessário, então, uma reunião de expertises para que a avaliação seja segura, né? Seja uma avaliação fidedigna aí aos processos da organização. Então, o time ele vai ser de acordo com a complexidade, né? A gente tem 3 classificações de complexidade: baixa, média e alta. E onde o diagnóstico, por incrível que pareça, é a fase em que a gente envia uma equipe um pouco maior, porque a gente tem no kickoff dessa certificação o estabelecimento aí dentro de uma plataforma para que a organização aporte os seus principais documentos, seus sistemas, identifique quais são seus sistemas onde os dados são tratados ou são imputados, para que nós possamos fazer um grande mapeamento e identifiquemos processo a processo onde estão os gaps que ferem a Lei Geral de Proteção de Dados e até que ferem a proteção de dados em relação a aspectos que ainda nem estão previstos na lei, mas que a gente já sabe, né? Até por ter esse membro do comitê de certificação também rediscutindo a lei, que outras situações vão entrar e que não foram previstas lá na versão de 2018. Então, o diagnóstico ele é feito depois de um kickoff com a organização, depois de a organização submeter essas informações dentro de uma plataforma, e aí presencialmente ou via remoto, a gente, na organização, levanta todos os dados, compara os requisitos da certificação e emite um relatório diagnóstico. Esse relatório diagnóstico é encaminhado para a organização em 30 dias e então a organização começa a trabalhar a adequação. Esse relatório ele também identifica o percentual que a organização já atendeu dos requisitos do manual. Então, se a organização nesse momento já atendeu 60%, por exemplo, dos requisitos, ela pode, portanto, solicitar a sua certificação. Essa é uma certificação em que a organização, na visita diagnóstica, se ela já atende o percentual recomendado no primeiro nível, ou seja, até no segundo nível, terceiro nível, ela já pode transformar a sua avaliação diagnóstica em certificação. De qualquer maneira, o relatório ele aponta esse percentual. E se ela não alcança, ele também aponta aonde está a fragilidade, quais são os requisitos que faltam para essa organização se adequar minimamente aí no primeiro step. O grande intuito de uma certificação é inserir a organização nesse processo, inserir nesse mindset que ela precisa minimamente dar o primeiro passo e aí galgar ao longo do tempo práticas melhores, né? São ciclos de melhoria que a organização vai adotando até chegar aí no alvo principal, que é no mínimo 90% dos requisitos do manual. E essa é a grande importância da organização se adequar, né? Ela se adequar e também buscar uma certificação, porque ela vai ser provocada externamente, ser avaliada por especialistas que externamente vão orientá-la num processo educativo. A certificação ela tem esse caráter educativo também. A nossa filosofia do IBIS também é muito pautada nesse cunho educativo, para que a organização sempre salte do status que ela está para um status maior de proteção de dados, que é o objeto aí dessa certificação. Então, o número de avaliadores vai depender muito da complexidade, do tamanho, do porte da organização. A organização que tem mais filiais, mais unidades, ela fica numa complexidade alta lá junto com hospitais. Por outro lado, a gente tem organizações bem menores, né, clínicas pequenas com 15, 20 funcionários, que também podem adotar essa certificação e já ficam numa complexidade mais baixa. E só lembrando, são 248 mil estabelecimentos de saúde no Brasil, né? E aí a lei e o manual de vocês, o manual criado para certificação, ela tem todas essas etapas. Ela vai de um consultório médico a um hospital de alta complexidade, com todas as nuances. E aí
passando por clínicas de especialidade, ou seja, tudo está muito bem estabelecido, né, essas regras aí com relação a tamanho, complexidade, inclusive a número de avaliadores que serão necessários. Eu queria até que Sim, pudesse falar um pouco mais, falaste de um curso de formação aí de avaliadores. Como é que vocês estão pensando? perfeito. Vai ser presencial? Vai ter EAD? Como é que vai ser? Vai ser por transmissão ao vivo. A gente vai contar aí com 3 palestrantes, um que vai falar de certificação propriamente dita, de modelo de certificação, vai passar por todo o manual de certificação. Seria interessante até para aquelas organizações que queiram saber um pouco mais do que o manual trata, como se adequar a esse manual. É um grande ponto de partida. E a gente tem 2 especialistas, um da área jurídica, um da área de tecnologia, para que esse avaliador ele esteja efetivamente preparado para comparar os requisitos e as práticas da organização. É um curso que vai ter um dia de duração, das 8h30 até as 17h30. As inscrições já estão abertas, então no link da bio aqui do IBS já é possível fazer a inscrição. E esse profissional ele tem o seu certificado aí com as 10 horas de curso, são 8 horas de curso, mais 2 horas de material complementar, para que ele esteja preparado para, inclusive, atuar como avaliador do nosso time de avaliadores nesses processos de avaliação aí que a gente está tendo bastante procura. Mas não deixa de ser, como outros cursos de formação de avaliadores que nós temos no IBS, um curso aí preparatório para que as organizações deem o primeiro passo, né? Entendam aí quais são os principais pilares, quais são as principais práticas políticas que devem ser adotadas nas organizações de saúde. Aí, se eu tiver alguém aqui da minha equipe puder até passar maiores informações, o link, podem compartilhar aqui. O professor Benedito fala nos comentários: dados da saúde são considerados dados sensíveis, sendo os tipos que geram os valores de multa maior multa. Muito bem. Doutor Macedo também faz implantação e adequação de LGPD. Ele já foi entrevistado aqui no nosso canal, na nossa sessão lá do portal Geração de Excelência. Enfim, vocês têm bastante acesso, têm bastante consultorias, o IBS também pode orientar, a própria CN Saúde também tem parceiros aí que podem orientar para a adequação da LGPD para que vocês partam aí para uma certificação. Mas ressalto que as organizações que já estão pensando nisso ou que já estão adotando práticas de segurança de proteção de dados, façam o seu diagnóstico. De repente, vocês têm uma excelente surpresa aí de perceber que já deram um passo suficiente para obterem a sua certificação. O Jurandir fala, já fiz a minha inscrição para o curso no dia 21. Esse manual que a Confederação fez em parceria, e até esqueci de falar que a parceria também foi com a ANS. Tá? A agência participou da construção desse manual com representantes. E ele está, acho que no site da CN Saúde, acho cnsaude.org.br, está lá disponível para quem quiser baixar e começar a trabalhar em cima, começar a entender aí o processo. Que é nesse sentido que a gente vai trabalhar junto ao Conselho Nacional para tentar regulamentar essas questões aí. Inclusive, o trabalho não parou dessa questão desse manual, está sendo criado um fórum que será permanente com outros atores. E aí, nesse fórum, a gente já sai só dessa criação do manual para prestador de saúde, mas incluindo também nesse fórum as operadoras, incluindo outros players aí, para que a gente possa construir essa relação. Porque não adianta só a gente tentar criar um manual só para o prestador e aí a operadora não aceita, né? E a gente o prestador receba um contrato da operadora, do plano de saúde, com obrigações que ferem a lei, que ferem as regras, e então é preciso que a gente crie esses fóruns para tentar avançar nessa regulamentação. Exatamente. E quem quiser ter acesso ao manual,
A gente faz esse acesso, inclusive numa apresentação, para aprofundar as etapas da certificação, explicar como funciona a miúde aí o processo. Então, vocês podem agendar uma videoconferência conosco. O nosso time está disponível hoje. Eu vou deixar a caixinha de perguntas também abertas para que vocês possam esclarecer as dúvidas que ainda tenham individualmente aí das organizações de vocês. E vocês podem chamar a gente por direct, que a gente agenda, manda para vocês o manual e vocês vão ter uma proporção aí de entender o quão perto, o quão longe já estão dessa certificação. E tenho certeza de que pelo primeiro patamar e pelo valor agregado do diagnóstico, é um processo que eu recomendaria para qualquer organização, né? O investimento é bem acessível para que a organização ela tenha um diagnóstico e possa se adequar àquilo que vai evitar ela em relação a sanções e até evitar em relação à sua relação com o seu paciente, a relação com o seu cliente final. Então, recomendo bastante e a gente está aqui à disposição. Lembrando que o manual ele tem alguns capítulos, eu acho que é interessante citar os capítulos aqui para que vocês conheçam como a certificação conseguiu, por meio desse comitê de especialistas, abraçar todas as áreas que realmente são importantíssimas para que a proteção de dados seja garantida. Então, a gente fala desde o capítulo 1 em governança, né, onde todas as diretrizes da alta liderança se preocupem e priorizem esse assunto de proteção de dados, passando aí pelos capítulos 2 de tratamento e compartilhamento de dados pessoais, o 3 de gestão do consentimento, lembrando que esse consentimento são só para casos específicos, para que a gente também não banalize esse assunto. O item 4 de acesso a dados e respeitos aos direitos do titular do dado, lembrando que o paciente ele tem direito a exigir do controlador da organização de saúde como o tratamento de dados, dos seus dados pessoais é feito, como que eles são acessados, exigir correção de dados errados, de dados desatualizados, e inclusive solicitar a eliminação do seu dado do sistema de saúde da organização. Então, lá vai estar bem descrito aí como conduzir e quais são os requisitos necessários aí para se adequar nessa pauta. A anonimização dos dados como 5º capítulo. No 6º capítulo, a gente fala de tratamento dos dados de crianças e adolescentes, que são dados super sensíveis e tem que ter um tratamento especial em relação, inclusive, ao tutor do dado. No 7º capítulo, o término do tratamento do dado. No 8º, a revisão das decisões tomadas, da responsabilidade, do ressarcimento e de danos gerados em relação à proteção de dados. Os agentes, né? O Dr. Breno falou muito bem aí do controlador, mas a gente não pode esquecer do operador, do encarregado, que também precisam ser nomeados dentro da organização. Essa nomeação ela pode acontecer por meio depois de uma capacitação, então não é impossível vocês atenderem esses requisitos da lei e do manual de certificação. No item 10 do capítulo do manual, a gente fala dos dados dos colaboradores, dos funcionários, né, das pessoas que atuam na organização, independente do vínculo empregatício, e de medicina ocupacional. No 11º capítulo de telemedicina, que é um assunto aí super presente nos dias de hoje, as pessoas ainda têm muitas dúvidas de como conduzir essas situações. A gente lá na certificação da ONA, a gente já tem um capítulo, né, para falar de telemedicina. O próprio CRM publicou algumas recomendações de como essa atividade deve ser desempenhada. E a gente tem agora... É isso, eu ia até falar. Essa questão da telemedicina, pela primeira vez, o CRM editou me fugiu a palavra, mas um parecer? Uma norma dizendo que ela tem no artigo lá dizendo o seguinte: siga religiosamente a lei de proteção de dados. Você precisa cumprir o que está. Só fala só isso. E,
Ou seja, todas as normas agora que virão dos conselhos e tal, certamente virão orientando os profissionais, né, tá alinhado exatamente à questão da lei de proteção de dados. E aí a telemedicina é uma delas, com certeza. Perfeito. E o último capítulo, não menos importante, de interoperabilidade e de segurança de dados. Então, a gente tem aí um manual de certificação que foi construído por muitos especialistas das diversas áreas, que foi feito com muito cuidado, né, com base na LGPD, mas não esquecendo de outras situações que a lei ainda não abrange, para que a organização ela esteja segura, para que a organização ela tenha certeza de que ela está no caminho certo, de que ela está fazendo tudo aquilo que ela precisa fazer em relação aos dados dos pacientes e dos colaboradores da organização e dos seus pares. A Fechneman também escreveu aqui, é um sobrenome, eu não sei o que é o primeiro F, mas também já fiz minha inscrição para o curso do dia 20/11. Excelente, J. Moreira, excelente. O curso e o manual foram muito bem elaborados. Após o curso, qual o processo para estarmos aptos para sermos avaliadores? O IBIS faz um processo seletivo, tá? Para cada norma, o IBIS gera um processo seletivo. Esse ano nós já fizemos 3 processos seletivos e vai ter esse 4º, que é pós-curso, porque nós estamos sedentos aí de realmente selecionar os avaliadores que vão fazer parte aí desse primeiro time responsáveis pela avaliação das organizações nesta norma. A Suelen fala, gostaria de receber o manual. Suelen, manda um direct para a gente poder enviar o material e fazer a apresentação do processo de certificação para a sua organização. Muito bem, a Catiane colocou aqui o link. Obrigada, Catiane. Só vocês copiarem e colarem no navegador de vocês ou solicitarem aí por direct o link, a gente também manda, ou clicarem na bio do Instagram do IBIS, que vocês vão ser direcionados também para a página do curso. Dari e Jurandir também falam que gostariam de receber o manual. Pessoal, peçam por direct, porque por aqui, quando a gente salva a live, eu não vou conseguir ver o nome de vocês. Então, peçam aí, por favor, por direct, para a gente agendar e enviar para vocês também. Muito bem. Olha, já estamos em 43 minutos aqui da nossa live. Já vamos para os encerramentos finais. Doutor, eu queria te passar a palavra para o senhor deixar aí o último recado para as organizações de saúde, para os profissionais de saúde que estão nos assistindo. E lembrar que vou deixar uma caixinha de perguntas. Qualquer pergunta que vocês possam nos enviar, nosso comitê técnico vai responder. Se tiverem dúvidas aí relacionadas à CN Saúde, também envio para o Dr. Breno, para o time dele também responder. A gente vai estar aqui depois da live também à disposição para esclarecer as dúvidas pontuais de vocês. Dr. Breno, contigo. É um processo que todos nós temos que estar muito atentos. Acho que é fomentar a cultura da proteção de dados e dizer, vamos correr, vamos nos movimentar no sentido, porque de uma hora para outra as nossas empresas, as nossas instituições poderão sofrer um abalo muito grande, não só na questão pecuniária, mas eu acho que de imagem. De imagem. Principalmente de imagem, aquelas que não tiverem um processo iniciado no sentido de proteger o dado dos seus clientes. E você consegue comprovar, não adianta só você dizer para a sociedade, eu faço. Acho que a certificação vem no sentido de dizer, eu faço e estou sendo auditado, está sendo comprovado, está comprovado que o processo existe, que ele está consolidado, que está em avanço, em processo de melhoria. Acho que é isso que a gente precisa conscientizar. São 248 mil empresas, organizações de saúde, que é um processo que precisa avançar e avançar o quanto antes. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela tua presença. Obrigada aí por todas as contribuições na noite de hoje. E a gente se despede aqui.
O Pode falar. convidado devia ser o doutor Marcos Ottoni, que é a autoridade lá do conselho, que é o nosso Vamos representante. chamar ele também. Vamos Vamos chamar chamar para ele a também, live. né? Mas Não pode tenha contar dúvida. sempre com a gente aqui, que agora sou médico e também estou descobrindo o que é a proteção de dados no dia a dia das nossas ações, né? Então estamos nesse processo de melhoria contínua, juntos. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, meus filhos estão aqui, ó, comportadíssimos para eu conseguir terminar a live com vocês. E até a próxima segunda. E a gente se encontra hoje e amanhã na caixinha de perguntas. Tchau, tchau, pessoal.